Existe algo na fé dessa região que não tem outra região. Não tem. Não é igual. Tem algo em São Paulo que é diferente daqui do Rio. A igreja de Éfeso recebeu uma dimensão do nível de revelação que nenhuma outra igreja se comparou a ela. Amém, amém? Nenhuma. A igreja de Tessalônica recebeu um nível de revelação, foi eles que foi dado o saber sobre o anticristo, como é que o anticristo viria, como é que seriam os últimos tempos, foi dado à igreja de Tessalônica. Cada igreja recebeu uma unção diferente. Fala, cada igreja, ela tem o seu mandato na terra. Cada apóstolo, profeta, ele tem uma designação. Fala, designação. Ele é designado para algo específico, para fazer algo específico na terra. Isso aqui é puro, isso aqui é santo. O problema é que muitos do mover pentecostal caíram feio, porque não tiveram apóstolos e profetas para edificar eles. É uma fé linda, poderosa, mas não tiveram quem os educasse. Quem os educasse. 18 anos de idade, eu lembro o Cláudio, falou uma coisa para mim assim, Robson, você será um educador da igreja. Deus vai te levantar numa unção para educar as pessoas. Ele falou assim, ó, e sabe aquele violão que você tem, que você comprou? Há um grande mistério que Deus vai te dar na adoração. Eu mal sabia tocar, não sabia cantar, e eu não me considero que sei cantar. Eu só solto mesmo a adoração, acabou, que saiu, amém? Então o Senhor me deu uma unção para isso. No mundo espiritual, a gente carrega instrumentos. Eu vi o meu instrumento, como é que era. Eu tinha um instrumento de adoração e eu me via no alto monte e o Senhor me levou em espírito para ver isso. Eu cantava ao Pai, adorava o Senhor. Então, em todas as dimensões da adoração, o Senhor entregou nesse lugar. Você tem todas as dimensões aqui dentro, você tem tudo aqui dentro, você tem tudo. Nada nos falta. Paulo fala, vocês estão completos. Vocês estão completos. Vocês têm tudo. Agora vocês precisam ter perseverança e objetivo com aquilo que você faz, com aquilo que Deus te deu na terra. Fala, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer valer a pena. A unção que tu recebe, se você dá ela multiplica na sua própria vida. É tempo de você entrar no seu chamado. Quando você entra no seu chamado, tudo começa a se desatar ao seu favor. O favor de Deus, ele vem na sua vida. Fala, eu preciso estar dentro do meu chamado. Fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Fala, glória a Jesus Cristo. Fala, glória a Jesus Cristo. Abre sua Bíblia. Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Fala, nosso Deus é um Deus de fogo. Você sabia, em Êxodo capítulo 3, pode ter o livro de Efésios 1 aberto, deixa aberto. Êxodo 3, Moisés, quando ele sobe o monte, há uma revelação ali para ele profunda. Ele viu a sarça, amém, amém? E era a sarça, a gente fala sarça ardente, amém? Okay. Você sabia que o termo original, o que estava acontecendo ali, eu tive uma oportunidade de entrar na raiz disso e aprender com um sábio rabino, uma coisa muito importante. Nada de YouTube que eu não procuro isso. Existe um chamado Espírito Santo. E ele me ensina que eu fico bobo. E a cada coisa que Deus me ensina. Só que, quando você quer aprender algo na origem, você vai ter que investir muito nisso. Eu tive que investir muito caro em certos acessos que eu tenho. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porém, a revelação e a dinâmica que Deus me deu no Espírito, nem minha professora em hebraico sabe. Não sabe nada. Eles sabem letra.
mas não tem revelação. E eu observei eles. Eu observei que eles têm conhecimento, mas são desprovidos de revelação. Desprovidos. Eu observei que a cultura, existem muitos segredos guardados que você pode pegar isso é bom. Mas a revelação é para nós. A revelação, o segredo, a Bíblia é bem clara. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 5. Coloca aí para eles verem. 3, 5. Olha lá. Ó. Efésios 3, 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo seu Espírito aos santos apóstolos e profetas da glória de Jesus. Então não foi dado a ninguém. O mistério do reino de Deus, o mistério que ficou reservado para nós. Jesus deixou bem claro, para os judeus ele falava como parábola, mas para os discípulos ele revelava os mistérios. Fala, a vocês é dado o saber. Ele falava outra coisa, Pai, te dou graça que o Senhor ocultasse essas coisas daqueles que são grandes, que se acham grandes, mas revelaste elas aos pequeninos. Um dos segredos que traz a revelação na sua vida é fidelidade. Eu fui fiel, anos de meditação nas Escrituras. Quem lembra que ano passado eu preguei para vocês aqui, exatamente nessa mesma época, sobre a meditação profunda, o poder da palavra. Quem lembra disso, a fundamentação do ano passado? Quem lembra? Nós falamos bastante sobre meditação, o poder da palavra, lembra? Ler a Bíblia inteira, o anjo me visitou, a unção pegou muita gente. Muitas pessoas conseguiram ler a Bíblia de uma forma, comer Bíblia. Rapaz, eu via lá a Dona Maria em casa, lá, como na Bíblia, Dona Fátima, o pessoal acordava com Bíblia, andava com Bíblia. Eu falei, apóstolo, esse negócio despertou em mim. Porque quando eu vi a revelação, quando o anjo apareceu para mim, a forma que eu honrei a palavra de Deus durante todos esses anos, um ciclo de 1 ano se passou. 1 ano. E no ano passado, nessa época, eu estava lendo o livro de Gênesis, começando Gênesis. Depois de 1 ano que eu acabei de ler a Bíblia, voltou em janeiro. Começou. Aí começou o livro de Gênesis, a revelação que eu não tinha de Gênesis. Aí o Senhor abriu para mim. E o Senhor me deu um mistério. Eu estou dormindo, estou descansando, estou em espírito. Eu começo a ler a Bíblia em espírito, em hebraico. Eu vejo as palavras, eu sei as palavras, eu sei o significado. Embora eu volto, meu consciente perde parte daquilo ali, mas dentro de mim o Senhor falou, está dentro de você. Quando você abrir a boca, eu vou te dar. É no espírito. O segredo está no espírito. Ele revela as coisas no teu espírito. Ele te dá o espírito de revelação. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele não te dá um espírito de informação, ele te dá um espírito de revelação. Fala, a revelação me transforma. A revelação me dá acesso. A revelação me renova. Fala, a revelação me apodera. A revelação me traz favor. Você precisa de revelação. Ele revela os mistérios que estavam ocultos. E como você começou a entrar nisso, apóstolo? E dá lugar para esse varão. Foi assim que comecei, Mas foi verdade. Como é que você começou? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi algo chamado unção, que eu nem entendia direito, eu não entendia. Eu via na minha mãe e via nos outros. Mas um dia que pegou em mim, eu falei, cara, o que é isso? Aí pegou o negócio, pegou. Aí engatilhou o negócio em mim, comecei a falar novas línguas. Aí o saber espiritual começou a nascer. Pronto. Eu só dei lugar para o Espírito. Eu sabia que orar e dar lugar era revestimento de poder. E eu gostava do negócio do poder, então eu dava lugar e orava muito. Aí começou. Começava a ter sonhos e visões dos anjos me entregando a Bíblia na mão. Aí eu ficava trancado no meu quarto lendo a Bíblia. Aí eu lia 7 vezes na semana no Novo Testamento. Trancava no quarto, só saí do quarto depois que lia o livro de Isaías inteirinho. Aí comecei a ler a Bíblia várias vezes inteira. Aí comecei a me aprofundar nas Escrituras. Pegava os livros da minha mãe todinho em teologia, todos os livros que ela tinha, até da Joyce Meyer eu lia o livro da Joyce Meyer. Até do Silas Malafaia.
Todo dia, 4 horas da tarde, eu estava falando, Fala Malafaia. Eu gostava de assistir o programa Malafaia. De noite eu pegava os DVD da minha mãe, de José Gonçalves, para pregação para a família. Eu aprendi a pregar para a família já com meus 17 anos de idade. Você tem que se edificar. Amém, amém? Tudo aquela palavra de Deus eu gostava. Até que eu descobri o negócio dos Gideões missionários. Aí pronto, comecei a pegar todos os DVD, todos os famosos dos Gideões. O meu favorito era o Feliciano. Vou transferir um fogo para ele, olha só. Estou vendo ele de espírito, direto. Aí olha só. Ele tinha algo poderoso na vida dele. Muito poderoso. Ele podia ser louco, mas ele tinha uma glória extraordinária, tinha uma unção de avivamento nele. Amém, amém? E Deus dá isso para os loucos na terra. E aos meus 19 anos eu era levado em espírito, sentava com ele na calçada e falava assim, ó. Ele falava assim para mim, o futuro é você que vai levar. Aí eu me abraçava e falei, olha lá você. Aí eu olhava um cartaz lá. Aí, 19 anos de idade, me encontrava em espírito com o Marcos Pereira. Olhava para mim e falava assim, você continua. Eu teria o manto de libertação na terra. Espera você estar preparado, vocês. Tu vai ver só onde seu apóstolo vai estar. Espera, meu filho, eu já vi. Eu dentro das grandes favelas, trazendo um grande avivamento. Mas também ouvi os traficantes fazendo grande revolta contra mim na terra. Por causa de você, ô Martins, estamos perdendo. Aí começava a guerra contra mim na terra. Então vai chegar um tempo que eu não vou ter mais assim, acesso ao público. Assim. Eu sei para onde eu estou indo. É perigoso, mas é glorioso. E é para isso que eu estou aqui mesmo. Amém, amém? Quanto mais perto da morte está, mais cheio da glória você fica. Toda vez que eu sofri grandes ameaças na terra, grandes conflitos na terra, meu filho, mais glória eu fiquei tomado. Ele te toma. Você não precisa ter minha morte, tá? Vou enviar alguns missionários aqui lá para o Paquistão. Sara, vou te enviar lá para o Amém. Não se preocupe. Se alguém precisar cortar sua cabecinha, não se preocupe. Se cortar a cabeça é mais rápido. Apaga rápido. Não vai nem sentir. Se jogar você no fogo, fala assim, o teu fogo está maior em mim, não vou sentir nada, vou morrer sem sentir nada. Policarpo de Esmina. Incendiaram ele na cruz. E o homem não morria, não pegava fogo. Quebraram o pescoço dele. Depois quebraram o pescoço dele e queimou. João, jogado, segundo a tradição, né? No caldeirão de azeite fervente. Não morreu, não derreteu. O que isso me tem? Não morria. Porque Jesus falou, você não vai morrer. Eu vou vir te buscar na terra. Jesus falou. Para Pedro falou assim, vão te levar para um lugar. Depois que você crescer, Pedro, ficar maiorzinho, porque Pedro tinha uns 24 anos, você sabe disso, né? Entre 24 a 26 anos de idade. Pedro, você está muito novinho ainda, mas quando você crescer, ficar velhinho, estiver fraquinho, vão te levar para onde você não quer. Falando da morte dele. E foi crucificado de cabeça para baixo. O irmão de Filipe, quem era o irmão de Filipe? Quem? Quem era irmão de Filipe? Quem conhece Natanael? Natanael era irmão de quem, pastor Denis? Natanael. Quem foi Natanael? Não, Natanael buscou alguém, não foi? Ah, vocês não estão lendo Bíblia. Olha só, olha lá, uma corajosa, ó. É quase aí. A pelezinha dele foi arrancada, o couro dele vivo, toda a pele do corpo dele, na Babilônia. Que ele ganhou o irmão do rei, na Babilônia. Enfureceu tanto o rei da Babilônia que mandou ele matar ele vivo, tirando pele por pele do corpo dele. Depois que ele estava todo escamado, fulminaram ele. Homens que derramaram sangue para você ter essa Bíblia na mão. E você não derrama uma gotinha de suor para ler ela. Você pode dar lugar aqui. Mas um dia ele vai te cobrar. Se você não tiver a palavra, você é fraco. O diabo que se derruba aqui no mover, ele te pega lá se você não tiver a palavra. Porque só com o poder da palavra você vence o inferno. Não adianta. Ninguém aqui vai vencer o diabo se não for pelo poder da palavra. Um dia você vai entender isso. Quando você começar a ler a Bíblia e entrar nela e ela entrar em você, aí você vai entender o que eu estou te falando. O como é importante
o poder da palavra de Deus. Por que o diabo me odeia? Porque eu tenho poder? Tenho mando de apóstolo? Não. Tenho mando de profeta? Não. É porque eu tenho a palavra de Deus revelada em mim. Eu sou um mensageiro do Senhor. Como Jesus venceu o diabo? Foi pela experiência? Foi pelo poder ou foi pela palavra? Pela palavra. Porque está escrito, é irrevogável. Está escrito. E se está escrito em você, você não vai padecer. Está registrado em você, e escreverei minha lei na tábua do vosso coração. É o que ele diz. Ele vai escrever em você. A palavra vai entrar em você. E você precisa da palavra viva. Efésios capítulo 1. Depois te falo o mistério da sarça. Vamos lá. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 4. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Senhor, eu te agradeço pela sua unção. Tome a frente, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Portanto, Deus nos escolheu. Fala, Deus me escolheu. A palavra ali, escolheu, ela tem um significado muito profundo. Essa palavra em grego, ekrigomai. Ekrigomai significa selecionar. Ela tem um sentido isso aqui, ó. Vou fazer um ekrigomai aqui agora. Vou fazer um ekrigomai aqui, ó. Esse é o sentido. Ah, você. Isso é ekrigomai. Fica todo mundo para trás, eu quero você. Um escolhido entre muitos. Isso aí. Ele foi e escolheu. Ele não só foi e falou assim, vem cá. Eu quero você. Isso ele escolheu. Você deveria agradecer muito a Deus por você estar sentado aqui dentro. Você estava em trevas. Você vivia em pecado. A gente vivia uma vida suja. A gente estava perdido. Como Paulo diz, Efésios 2, sem esperança, sem Deus no mundo. Destituído das promessas que o Eterno fez em Israel. Destituídos. Destinados à ira de Deus. Não tinha um pingo de salvação para você que está aqui sentado aqui. Você consegue reconhecer isso? Ou vai viver murmurando porque as coisas não estão do seu jeito? Você era para estar no inferno. Você era para estar condenado ao inferno. Seja grato pela sua salvação. Ekrigomai, ele me escolheu entre muitos. Ele fez uma escolha. Não é qualquer escolha essa palavra. Ele procurou o seu coração. Estava lá o seu vizinho, um anjo passou, falei, ele aqui, ó, tem um coração melhor. Você não é um acaso. Fala, eu não sou um acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Fomos destinados, fala, escolhidos. Há uma destinação para a tua vida aqui, meu querido. Quando ele fala ekrigomai, eu te escolhi de uma maneira peculiar. Olha o sentido dessa palavra. Calma, não acabou não. Ela tem o mesmo sentido, ela é a mesma palavra quando a Bíblia diz que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Existia dezenas de homens, de discípulos. Ele sobe o monte às 6 horas da noite e desce às 6 horas da manhã. A palavra de Deus é bem clara, diz que ele subiu ao anoitecer, 6 horas da noite, e desceu ao amanhecer, 6 horas da manhã. 12 horas de oração, 1 hora de oração para cada discípulo, para escolher cada um. Agora você imagina ele orando para o Pedro. Abba, é Pedro? O que ele é? Ele vai ser o principal? Ele é muito duro, ele é difícil. Mas ele vai ser, quando ele se converter, ninguém para esse homem, é ele. A cada um teve uma revelação, até Judas que foi o traidor.
Judas já era um homem destinado ao inferno, não tinha salvação também. Jesus deu uma oportunidade para ele, como para todos os apóstolos, amém? Qualquer um ele podia cair e pecar. Qualquer um estava sujeito às mesmas circunstâncias da vida, amém, amém? Todos estamos sujeitos a isso. Amém? E olha só. Presta atenção nisso aqui. O sentido dessa palavra ainda em grego. Escolher alguém para um ofício. Já falei para você, não é qualquer escolha. Ah, vem aqui, vem sentar, esquentar a cadeira dentro da minha igreja, na minha casa. Ele te escolhe para um ofício. Já falei para você, não é escolher de qualquer forma, nós estamos falando de uma seleção para um propósito, está na Bíblia. Olha o propósito aqui, ó. Nos escolheu antes, isso aqui é chamado de predestinação, vou te explicar daqui a pouco, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, seu primeiro ofício no reino de Deus é ser santo e irrepreensível. É para isso que ele te chamou. Então, ele não te chamou para menos do que isso. Então, se esforce, porque é um preço. Essa escolha, ela tem um preço. Jesus pagou o preço por ela. Ele sofreu por ela. E a Bíblia é bem clara, no livro de Hebreus, capítulo 2, é bem clara. Nós não podemos vituperar o Cordeiro, o nome dele, o sangue dele. Não podemos pisar no sangue dele, para que a condenação seja ainda pior do que antes. Porque ai daqueles que têm desvalorizado o sangue daquele que pagou um preço altíssimo para salvar a sua vida. Você estava perdido no mundo, a senhora estava perdida no mundo. As pessoas entram dentro da igreja, ainda acham que tem direito de falar o que quer, e ser o que quer, e viver do jeito que quer. Nós vivemos aqui, irmãos, não por imposição de doutrina minha, que eu não faço isso. Eu prego a doutrina do céu, a palavra. Nunca te forcei você a colocar uma saia ajustada correta. Nunca te forcei isso. Nunca. Nunca dei uma doutrina aberta para alguém e eu te forcei a fazer alguma coisa. É tudo espontâneo. É a revelação. É o que está sobre mim, o que está no altar, é o que pega em vocês aqui dentro. A igreja, ela tem um caráter do seu fundador, meu querido. Se o fundador dessa igreja é um homem de oração, a igreja vai seguir o mesmo caminho. Se é um apostata, a igreja fica apostata. Se é um teólogo, a igreja fica racional. Fica esquisita. Se é um pastor evangelista, a igreja fica evangelista, vai viver na rua evangelizando. Tem igreja que tem um pastor evangelista, cresce rápido, enche de gente da igreja. Amém? Isso é bom. Isso é bom. Que elas se convertam. Amém, amém? Significado dessa palavra. De Deus que escolhe alguém para quem ele julga digno de receber seus favores e separa do resto da humanidade para ser peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua graça e supervisão. Esse é o sentido dessa palavra escolheu. Tirei do extraído strong, em grego. Esse é o sentido. Estou te falando literal. O sentido literal dessa palavra é isso. Você está sendo assistido por Deus. Por que eu estou entrando isso aqui para você, nessa palavra? Para que você valorize a sua predestinação. Valorize a escolha que Deus fez na sua vida. Você não é um acaso aqui dentro. Amém, amém? Deuteronômios 14, 2, está escrito: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Portanto, sois um povo consagrado a Yahweh, o teu Deus, dentre todos os povos da face da terra. Ah, meu Deus do céu. Yahweh vos escolheu para seres o seu tesouro pessoal. Ele está falando para a nação de Israel. E a transferência que vem para nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Coloca lá para mim. 1 Pedro 2, 5. Vós também. Não, vai no versículo 9. 9. Vai demorar muito chegar até lá. 9. Porém, sois geração eleita. Fala, fui elegido. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus.
cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é qualquer coisa. Somos o tesouro pessoal do nosso mestre. Você tem que entender o valor que ele está te dando. Você tem que se considerar ali, ó, você está ali. Aquela palavra, nós estamos incluídos nela. Fomos elegidos como sacerdote, sacerdócio real, aleluia. Como é que eu cresci, como é que eu desenvolvi o que eu tenho? Meu filho pensando conforme a palavra me falava. Orando isso aqui. É fácil? Não! Persevera na palavra. A revelação, ela vai assentar essa verdade no teu íntimo. Não só assentar, ela vai te apoderar para viver essa verdade. Fala, eu tenho que exercitar o meu sacerdócio. Sacerdócio intercede, sacerdócio sacrifica e sacerdócio ensina. 3 funções mais básicas de ser um sacerdote: ensinar, sacrificar e interceder. Essa era a função da tribo de Levi. Essa é a nossa função como sacerdotes. Então, como é que você ativa o seu sacerdócio? Começa a orar pelo teu papai, pela tua mamãe, pelo teu vizinho, pela tua família. Como eu comecei meu sacerdócio? Orando e intercedendo muito. Primeiro foi assim. Como eu exercitei meu sacerdócio? Sacrificando a minha vida para estar na presença dele, para estar no monte orando, para estar na madrugada buscando ele, para estar nas vigílias de oração, ouvindo. Meu filho, eu não perdia culto. Eu sacrifiquei. Eu comecei a jejuar, eu comecei a sacrificar meu corpo. Eu comecei a dar a Deus, eu comecei a sacrificar. Isso é o que o sacerdócio faz. Ele aumenta a glória de Deus na terra através do sacrifício. Fala, eu sou responsável por manifestar a glória de Deus. Tu. À medida que cada parte... Olha, Paulo é bem claro nisso, Efésios capítulo 4. À medida que cada parte do corpo de Cristo faz a sua parte, nós vamos ver o quê? O aumento da plenitude dele em nosso meio. Da manifestação dele. Por que nós temos que se mover? Porque nós temos essa unção. Porque tem pessoas fazendo a sua parte aqui dentro. Eu estou fazendo a minha altar e você está fazendo a sua aí. Nós estamos juntos, ó. Incendeia. Incendeia. Estamos adorando, estamos queimando, estamos sacrificando aqui. E a glória começa a vir. Eu sozinho não posso fazer isso. Nós juntos manifestamos a plenitude. Fala, a plenitude está no corpo. Não em uma pessoa. Então, cada medida que você liberar de Deus na terra, através da sua sacrifício, da sua obediência, da tua responsabilidade, do teu comprometimento com essa verdade, a glória de Deus, ela só aumenta aqui dentro. Só aumenta. Aleluia. Quem está comigo da glória é Jesus. Fala, eu sou o tesouro de Deus. Vamos continuar. Volta lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Fala, obrigado, Jesus. Para sermos santos, radios e irrepreensíveis. Essa palavra ali, irrepreensível em grego, é pessoa inculpável. Inculpável. Ninguém vai encontrar motivo de falar mal de você. Ninguém tem o que falar de você. Pode falar, mas vai cair por terra, não tem justificativa nenhuma. Amém, amém? Fala, irrepreensíveis. Avança. Em seu amor nos predestinou para sermos dotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, da glória de Jesus. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, que nos outorgou gratuitamente no amado. Vai até o 7, isso. Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus.
Eu já ensinei para vocês um princípio importantíssimo. Você não vai conhecer a riqueza da glória se você primeiro não passar pelo processo das riquezas da graça. Paulo, ele ensina duas categorias de graça, duas dimensões, duas categorias de riquezas espirituais. As riquezas da graça e as riquezas da glória. Muitos aqui têm riquezas da graça, ou pelo menos um pouquinho. A salvação é uma delas. O novo nascimento é uma delas. O perdão dos seus pecados é uma delas. Riquezas da graça. Mas quando Paulo vai falar agora, em Efésios capítulo 1, vai lá no versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando de vós em minhas orações. Presta atenção. Antes de ele chegar até ali, ele fala sobre riquezas da graça. Ele está falando de salvação e redenção. Amém, amém? Ok. Olha agora. Olha o avanço agora. Ele está orando para que nós venhamos alcançar uma nova dimensão. Vamos lá. Essa nova dimensão, 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora presta atenção. Nós vamos entrar numa outra dimensão aqui. Espírito de sabedoria e revelação. Isso aqui foi o que eu mais orei na minha vida. O que eu mais orei na minha vida foi o livro de Efésios. Essa passagem, eu acho que eu li ela mais de 300 ou 500 vezes. Só de oração, que eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz essa mesma oração, essa palavra. Derrama sobre mim, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. Aleluia, avança. Ora ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual a real esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Uma coisa é a riqueza da graça te declarar filho. Agora a riqueza da glória te declara herdeiro da glória, dos mistérios da glória. Fala, herdeiros da glória. Aí é outro nível de relacionamento com Deus. Você vai ter que entrar nisso. E quando nós falamos de riquezas da glória, estou falando de mantos ministeriais que Deus nos dá. Os dons do Espírito Santo. Eu escrevi para você mais de 27 dons na Bíblia. Existem dons que só o Pai dá. Eu te provei isso para você no módulo, eu ensinei para vocês. Existem dons que somente Jesus dá. E existem dons que somente o Espírito Santo é responsável para te entregar. Da glória, da glória. Quais são os dons que o Pai dá? Volta um versículo. Presta atenção aqui. Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Presta atenção. Para que o Deus, o Pai, vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Isso aqui são emanações, são dons que Deus entrega ao homem, o Altíssimo. O dom de espírito de sabedoria e revelação. Isso aqui é dom. Charisma, charis, presente, doação. Graça para você. Vou falar um pouquinho em sentido disso aí para você. Para que o Deus, Efésios capítulo 4, no versículo 11, coloca lá. Aqui está falando de Jesus. Volta um versículo antes para eles verem que é Jesus. Aqui está falando que Jesus desceu, semelhantemente ele também subiu aos céus para preencher tudo que existe. Aquele que desceu é o que subiu. Um dia eu falo isso para vocês. Vamos lá. Versículo 11. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando Jesus me designou, ele apareceu para mim. Ele aparece uma hora ou outra para mim. Ele reafirma o meu manto apostólico que eu tenho. O que significa ser um apóstolo? Um emissário diretamente do próprio Senhor. Não aquele que veio gerado por outros homens na terra. Não fui gerado por nem manto de ninguém. Eu tive uma constituição direta. Amém, amém? Eu me uni ao Senhor. O Senhor apareceu a mim. Durante anos ele foi aparecendo a mim. Até que chegou o tempo que ele me deu um manto apostólico. Amém, amém? Então o Senhor falou, Robson, sou eu que estou fazendo, sou eu. Eu conheci o Senhor Jesus. Conheço o meu mestre. Por isso que eu adoro tanto o Cordeiro. Você está me entendendo isso? Então, somente Jesus pode dar os 5 ministérios, fala, os dons de Cristo, para a igreja. Esses são doados. Eles são um dom de Cristo para vocês. Eu sou um dom de Jesus Cristo para você. Amém, amém. Mas só Ele pode dar o dom ministerial. Amém, amém. Dons do Espírito Santo, somente o Espírito pode dar. 1 Coríntios capítulo 12.
E agora, quais são os outros dons que somente o Pai pode dar? Posso falar? Posso ou não posso? Governo sobre nações. Tu pode ser a pessoa mais perversa, mas já nasce com você para ser rei de um povo, presidente de uma nação, que o Altíssimo determinou. Vai entender o porquê? Tem muita coisa que você não vai entender. Mas quem colocou foi Ele. Quem deu isso foi Ele. Porque a Bíblia diz que Ele dá a quem quer o poder. Ele provou isso e Nabucodonosor reconheceu isso, que todos os exércitos do céu pertencem a Ele. E Ele dá o governo na terra a quem quer. Então Nabucodonosor, quando ele se exaltou, se orgulhou, ele foi abatido. Ficou 7 anos, você sabe, no meio do mato, comendo capim. Depois de 7 anos, recuperou Jerusalém. E ele reconhece. Só Elav, uma palavra hebraica para dizer Deus, Elav. Somente Ele tem poder no céu e na terra. Os seus exércitos dominam os céus e terra. E Ele dá o reino e o poder a quem Ele quer. Ele chama Nabucodonosor o meu servo. Um homem perverso. Mas que foi usado para disciplinar os filhos rebeldes. Ai, Jesus, por que será que o Lula está no governo, hein? Será que a igreja está sendo disciplinada, não? Então, por mais contraditório que seja, o Altíssimo determinou, colocou esse dom dentro da natureza humana. Quem está comigo na glória de Jesus aí? Acorda, segura, crente, segura, tá cedinho. Rapaz, a gente dançou dando poder 9h30 ainda, 9h36, glória a Jesus. Dá até para terminar no horário certinho. Agora escute, há dons que eu recebi diretamente do Pai. Há dons que o próprio Jesus me deu. E outros que foram o Espírito Santo. Eu não vou falar todos eles. Mas isso é um mistério. Isto é um mistério. Fala, as riquezas da glória. Aí, agora sim, você tem que entrar nisso aqui. Quando eu falo o espírito de santidade, o espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de poder, espírito de conhecimento, inteligência, é o Altíssimo que derrama sobre você. Ele derrama. Ele deu ao próprio Filho, ao próprio Jesus. Estava sobre ele as 7 emanações dos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus estavam sobre o próprio Jesus na terra, que o Pai deu a ele. Você precisa receber isso na tua vida. Quem está comigo da glória de Jesus aí? Aleluia, 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 aleluia. Fala, riquezas da glória. Aí sim ele vai te encher do poder de operar milagres extraordinários na terra. Estabelecer domínio, reino. Existem graças que o Altíssimo nos dá para alimentar multidões. E eu creio que Ele me deu isso na minha vida. Questão de tempo, eu vou chegar lá. Eu creio que nós vamos ter lavoura, nós vamos ter plantação, que nós vamos importar alimento para a África, vários países do mundo. Vamos ter nosso próprio avião de carga, vai mandar alimento para o Haiti, para o Aimei, para a África, para o Nordeste. Aleluia! Então quando eu chegar lá, você não fala mal de mim não, tá? Posso continuar? Volta lá, Efésios 1:7. Bem rápido. Hoje é só uma doutrina para você aqui, bem rápido. Vai. Fala, neles temos redenção. Fala, redenção. Apolutros. Uma libertação efetiva pelo pagamento de resgate. Libertação obtida pelo um pagamento de resgate. Então, está preso, está escravo. Paga. Paga pela libertação dele. Jesus pagou pela sua libertação. Fala, o preço foi pago. Fala, eu já sou liberto do reino das trevas, da condenação eterna. Fala, eu já estou liberto. Já está escrito na jurisdição espiritual. Uma vez que você pertence a Ele, você já é declarado liberto. Agora a consequência de manifestar isso é sua. Manifeste na terra o que no céu já é teu direito. Fala, Deus não vai me abençoar. Eu já fui abençoado. Agora, Ele vai te ensinar como receber a benção. Fala, eu preciso ser ensinado. O perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça. Fala, graça.
Charis, na teologia judaica, presta atenção, esta graça não é passiva, mas ela é convicta, e presta atenção, mas ela, convicta e ela convida, ela convida, ela não é passiva, ela convida a pessoa a ser participante da obra divina. Há uma parceira entre Deus e as pessoas para um compromisso contínuo com a retificação e a bondade divina. Então, quando ele fala, eu te dei graça, meu filho, não é passiva. Não existe graça para ninguém aqui pacificamente. Tem que ter uma ação sua. Quer ver a graça funcionar? Corresponda a ela. E ponto final. Esse é o pensamento. Ele te deu a graça, corresponda à graça. Quanto mais você corresponde ao favor que ele te dá, mais esse favor opera e apodera você na terra. Ele me deu graça para ser um pregador. Meu filho, eu entrei, me dediquei. E ele foi elevando o favor da graça. Ele te dá graça para prosperar. Corresponda, trabalhe junto, não é pacífico, meu querido. Não vai ficar de mão cruzada achando que o céu vai derramar o ouro em cima da tua mão e você ficar rico. Vai tudo acontecer na tua vida, fala, eu tenho que trabalhar. Segundo a graça que me foi dada. Paulo diz, segundo a graça que me foi dada, eu faço o que faço. Não eu, mas segundo a graça que está em mim. Era a graça que estava nele que capacitava ele ser o maior pregador dos apóstolos que já houve naquela geração. Maior. Mas se considerava o menor dos menores, o indigno, o lixo desse mundo. A escória da humanidade, o abortivo que veio por último, que era indigno de ser chamado apóstolo. Quanto mais o homem, ele contempla a glória de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, meu filho, você pode ter certeza de uma coisa, nada sei, nada posso, nada faço, nada sou sem a sua presença. Não sou eu que faço, não é o apóstolo aqui, é a graça que está em mim. Fala, é a graça que está em mim. Manifesta essa graça aí, pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Manifesta a graça, deixa a graça fluir. Aleluia. Deus não chama ninguém pacífico aqui, não, não é passivo. Não é passivo, é ativo. Graça para manifestar tem que ter atividade e correspondência. Quem está comigo da glória de Jesus? É isso aí. Outra coisa interessante é que a raiz da palavra graça, em grego, é shen. Ela tem uma derivação. Graça, fala graça. Ela tem uma derivação. Da onde você acha que veio o grego? O idioma grego. Da onde vem? O que é a professora que sabe? Porque da onde veio o grego? Essa foi boa. Da onde veio o grego? Você não sabe a fundação que veio da Babilônia, não? Os idiomas que começou a surgir? As origens? Mas presta atenção que eu vou ensinar para vocês. A raiz, quando eu falo graça, se você puxar ela para o hebraico, repete comigo, shem. Sabe o que significa graça em hebraico? Fala, o quê? Escute isso aqui. Elegância. Aceitação. Você se torna atrativo. É isso que é graça. Quando você tem a graça de Deus, você se torna elegante, atrativo. As coisas elas se convertem ao seu favor. Não, você tem 10 pessoas que é mais capacidade de você, tem muito mais poder intelectual do que você está numa entrevista e de repente você tem uma coisa. Você tem uma coisa que a maquiagem do lado não tem. Não, você tem uma coisa que o canto do lado não tem. Você tem uma coisa. Manifeste ela, crente. Manifeste ela. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Então nele temos redenção segundo o seu sangue. Redenção. Já falei para você, preço de resgate. Agora tem uma coisa bacana para falar para você. Volta lá, redenção. Vamos lá. Fala, redenção. Aqui, essa palavra aqui tem uma coisa muito maravilhosa aqui dentro. Ela tem
prefixo e um sufixo. Duas raízes diferentes, duas palavras que se tornam redenção. Posso falar para você? Quer ouvir ou não quer? Amém. Quer aprender ou não quer? Amém. Então, vamos lá. A primeira é apo. Ou apo. Preposição. De separação. Separação de um local. Separação de uma parte de um todo. Quando uma parte, eu vou aqui e vou fazer um apo. Eu retiro uma folha dessa aqui. Olha só. Sufixo, lutron. Preço. Preço pago pelos escravos cativos. Libertação. Olha o significado desta palavra. Libertação da miséria e da penalidade dos pecados. Um resgate de vida. Então, apolutron. Uma separação daquele que estava na miséria destinado à destruição do seu pecado. Ele te tirou do meio de muitos. Sem escravo, você foi comprado. Apolutron, sai fora. Você não é mais um miserável. E a palavra literalmente é miséria. Libertação da miséria. O Senhor está tirando você de uma vida miserável. É verdade. Tu pode ser rico que for, mas tu era miserável. Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Homens que conhecem a Deus, sabem se render em humildade diante dele, tá? No reino de Deus não tem espaço para arrogante e orgulhoso não, tá? Que ele resiste ao orgulhoso e arrogante, mas dá graça ao humilde. Como pode? Às vezes tem momento que eu estou quebrantado diante do trono da graça, eu falo, Senhor, como pode? Se o dono do universo olhar para mim, como é que o Senhor pode ser tão humilde de vir me buscar nessa terra? E se tem uma virtude que é a raiz de todas as virtudes espirituais, é a humildade. Fala, humildade. Fala, humildade, a raiz de todas as virtudes. Se você aprender a ser humilde, você cresce. Você aprende, você vai ser liberto. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Só que aqui tem uma palavra poderosa. Fala, predestinou. Volta um versículo aí. Volta. Aqui, ó. E em seu amor nos predestinou para sermos dotados como filhos. Já vou encerrar, tá? Não vou demorar, não. Prorizo. Predeterminar. Decidir de antemão. Decreto desde a eternidade. Pré-ordenar, designar, antemão. Vou te dar o significado, 3 raízes dessa palavra. Primeira, prago. Agora você vai aprender o que é predestinação ali. Predestinou. Prago é apresentar, trazer para fora. Alguém de um lugar ao qual estava escondido da visão. Então, quando ele fala predestinou prago, estava escondido. Peraí, te achei. Vem para fora, vem para cá. Vou te colocar na minha visão aqui, agora eu estou te vendo. Calma, vou te mostrar na Bíblia. Olha o que acontece aqui. Olha lá o que é predestinou. Orizo. Orizo é, segunda raiz dessa palavra, definir, marcar uma fronteira e limites. Então, primeiro, ele te tira do lugar onde você estava escondido da visão, te coloca no lugar, ele marca uma fronteira, um limite para você. Vai entendendo? Terceira raiz dessa palavra, Orion. Fronteira, distrito ou território. Agora coloca para mim, livro de Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus fala para Paulo assim, ó, irei te livrar do povo do gentio, para quais eu te envio. Vai lá, 18. Para lhes abrir os olhos, os converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha aonde você estava. Aonde você estava escondido? Aonde estava você dominado? Nas trevas. Escondido aos olhos. Você não era enxergado. Só Jesus, ele veio e trouxe luz às trevas. Desceu às partes mais baixas, os prisioneiros da escuridão. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você estava escondido da vista do eterno. Estava perdido, destituído de salvação. Dominado pelo poder de Satanás. Tu saiu, os seus olhos foram abertos. O Senhor te remove de uma dimensão. Coloca aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. E Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi predestinado, tirado de um lugar escondido em trevas. Perdido. Esquecido. E Ele foi lá naquele lugar em escuridão. E Ele te trouxe para a vista. Marcou uma fronteira, um limite. Agora vocês têm um novo território. Você não pertence ao mundo mais, nem ao sistema das trevas. Vocês estão no reino de luz. Você agora está numa dimensão aonde você é visto. Aleluia. Aleluia. Está aqui, ó. Prorizo, Prago, Órizo e Órion. Que maravilha. Alguém que estava num lugar escondido da visão. Como de uma prisão no sentido forense. Alguém que estava em julgamento. Órizo marcou fronteiras e limites. Te tira desse lugar. Te coloca e marca uma fronteira, um limite para você. Para uma região, Órion, terra, território. Te transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. A qual você tem total redenção. Fala, eu tenho total redenção. Fala, todo o preço já foi pago. O diabo quer que você acredite na mentira, ao contrário disso aqui, meu querido. Se você acredita na mentira, a maior arma que o diabo tem na terra contra o ser humano é o poder da mentira. Por isso que conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ele é pai da mentira. Ele pregou uma mentira no Éden. Toda vez que o diabo ele vem para derrubar um homem, ele traz uma mentira. Faz você acreditar numa ilusão. Faz você aceitar uma falsa verdade para você cair. Não precisa da feitiçaria não, precisa só uma mentira, você aceitar uma mentira. O problema não é a feitiçaria que te destrói, é a mentira que você vive ainda. O problema é esse, o que está destruindo tua vida é a falta da verdade, meu querido. Esse é o problema. Não querem ser cheios do poder da verdade, a palavra da verdade. A palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Coloca aí, Efésios capítulo 1, versículo 17. Não, versículo 13, Efésios 1, 13. 1, 13, 1, 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Fala a palavra da verdade. Quanto mais o poder dessa verdade, a palavra entrar em você, pronto. É isso que tem que acontecer. Você vai ver que a mecânica, vou colocar assim, do mundo espiritual começa a funcionar ao teu favor. Quando nós andamos a verdade, correspondemos à verdade, falamos a verdade, Paulo diz, não mentais uns aos outros, mas falais a verdade. Aleluia. Aleluia. Fala, eu não posso aceitar nenhuma vírgula de mentirinha na minha vida. Você tem que determinar, eu vou ser uma pessoa verdadeira, justa. Tu quebrou? Tu fez isso aqui? Foi eu. Qual horário chegou? Tá o horário. Quem é você, Jacó? Quem é você? Qual é o seu nome? Jacó. Não minta.
Não mintais para vós mesmos, é o que Paulo diz. Não mintam para vocês mesmos. Aceite a verdade por completa pela sua própria aceitação. Reconheça o favor que Ele te deu. A graça não é pacífica. Você precisa estar ativo com ela. Ser participante de Deus por aquilo que Ele te deu na sua vida. E não tem maneira mais objetiva de um crente fazer aquilo que foi chamado para fazer, para ser santo e irrepreensível, como já ensinei para você. O teu primeiro ofício é esse. Já falei na raiz da palavra, chamado para um ofício. Para ser santo e irrepreensível. Não tem melhor maneira para você alcançar isso, a não ser o quê? Oração e meditação na palavra. É o que vai te santificar. Ele te deu a palavra dele. Ele te deu o poder do Espírito dele. Nós não temos desculpa. Fala para o teu irmão, você não tem desculpa. Fala para o irmão, chega de desculpar. Sempre procuramos uma maneira de justificar a nossa própria omissão. É verdade ou não é? É ou não é? Não, você sempre procura uma maneira de justificar a sua falha. Justificar o teu pecado, justificar o teu afastamento da igreja. Não, é alguém, ou é o teu problema, é o teu pecado, ou a pessoa, você não consegue, o problema é Deus. Para onde está o problema? É a falta da verdade. É a falta da verdade. Você precisa entender, hoje eu escrevi um capítulo do livro, nosso novo livro que nós vamos lançar, 11 páginas, só esse capítulo, só para falar do cinturão da verdade. Se não tiver o cinturão da verdade, meu filho, tu está nu no mundo espiritual. Tua roupa cai. Tu não segura espada, não tem onde colocar espada, não tem onde sustentar você. Fala, o cinturão da verdade. Nós precisamos da verdade, porque é ela que vai nos libertar. Fala, eu preciso desta verdade. Estou finalizando com você agora. Fala, obrigado, Jesus. Se entrar no livro de Efésios aqui é maravilhoso. Isso aqui é extraordinário. Mas valorize a redenção, o preço que foi pago, a graça e a predestinação. Olha quantas coisas Ele fez por você. Redenção, predestinação, a graça. Ele te deu tudo isso para você. Por que você não consegue? Você vai ter que sacrificar a tua carne, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. E não adianta ninguém correr dessa disciplina. Temos que sacrificar a nossa carne. Há um sacrifício, fala, há um sacrifício. Não adianta. Temos que lutar por essa verdade. Coloca aí Judas capítulo 1, versículo 3. Porque tem alguns pregando uma falsa teologia aí, que está tudo feito. Está pregando um bando de preguiçosos que não quer compromisso com nada com Deus, meu filho. Só quer comer, tomar leitinho, sentar, ficar confortável, receber uma palavra daquilo que está dentro do nosso tamanho, que está tudo bem, e achar que está tudo bem. Pregando o evangelho do tamanho do homem. O evangelho está muito além do que nós somos, querido. Está muito acima do que nós queremos. Ele crucifica, ele mata a tua vontade, a tua carne. Fala, há uma crucificação, há uma mortificação, mas há uma vivificação. Amados, portanto, enquanto eu me preparava para, com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Fala para o seu irmão. Guerreia. Fala para o seu irmão. Guerreia. Quando você descobrir que o irmãozinho na igreja vai fazer um aniversário, dá ele um seguinte presente. Dá um cajado para ele de presente. Dá um pedacinho de pano para ele dobrar o joelho. Amém, amém? Dá uma oferta para ele de Uber lá no monte, se não tiver carro. E falar, vai orar, varoa, vai orar, varão. Hoje eu vou te dar um presente, vou dar um presente. Quem está fazendo aniversário aqui hoje? Alguém faz aniversário aqui hoje, não? Ah, já foi. Depois eu dou o cajado para ele. Eu encerro aqui a pregação. Fique de pé, por gentileza, dando uma salva de palmas para Jesus. Isso aí é para mim, né? Isso é proposta, dando palma? Dá para Jesus. Fala obrigado. Fala, Jesus, você é lindo! Fala, lindo!
Fala cheiroso, maravilhoso e glorioso, justo e santo. Fala obrigado pela minha redenção. Obrigado, Senhor, por me salvar. Começa a dar graça, dê graça, dê graça, dê graça. Dê graça, dê graça, isso. Dê graça, dê mais, Senhor, obrigado, Jesus. Eu estava perdido numa favela, eu estava perdido na prostituição, você estava perdido na feitiçaria, tu era um macumbeiro, uma macumbeira, tu era dançador de pagodinho no barzinho, e hoje o Senhor te libertou e você está aqui hoje, e é filha de Deus. Tu era tomador de Coca-Cola. Amém? Tu era tomador de Coca-Cola? Mas hoje você está aqui. Com toda a dificuldade, toda a sua aparente imperfeição. Que é temporária, você vai aperfeiçoando.